O carnaval passou, tivemos ali aquela bunda verde na Rede TV. Saindo da jaula o monstro, pô! E vamos falar, claro, do Hulk. A gente ficou inspirado, né? Ficamos inspirados pela bunda verde e também pelo carnaval, que é Asgard e os 9 reinos. Que veremos no cinema lá no Ragnarok, que é o fim de tudo. Olha, eu entrevistei o Tom Hiddleston e ele falou que Ragnarok é o fim de tudo. Olha, se é o você fim de não- tudo, que vem depois do fim de tudo? Você não para de falar dessa entrevista do Tom Hiddleston. Foi boa a Ó, entrevista, ó, que tá? é A isso? gente É ficou amor. brother. Não para de A falar. gente ficou amigo, ele elogiou minhas perguntas, falou que perguntas boas você fez. You are a very smart man, sir, and you're the first person who has noticed. Ele fez assim? pediu pra tirar uma Fez selfie com assim, você. ó. Ai, Aí depois meu ele pediu Deus, pra tirar olha, uma o cara selfie. Mostra a não para. selfie aí! Esse Marcelo Heston não para de falar, olha, aconteceu alguma coisa, hein? Tô achando que aconteceu Não alguma aconteceu coisa, nada, não. aconteceu alguma coisa. Mas vamos lá, vamos falar. Então ficamos inspirados, vamos conversar sobre Thor Ragnarok, que é o novo filme do Thor, que junta o Thor, o Hulk, Doutor Estranho também vai fazer uma participação. Foi a cena pós-créditos, né? Doutor Estranho aparecendo. Eles estão... o Thor está em Nova York naquele momento. Junto com o Loki. E o Tom Hiddleston andou falando muito aí nessa... Eu não sei se ele fala demais, mas ele andou falando muito nas junkets Cara, ele do falou Kong. bastante, na verdade. Ele falou, ó, você pode esperar nesse filme o Ragnarok, porque afinal de contas é o fim de tudo e tal. E você pode esperar que seja um filme muito bem-humorado por causa do Taika Waititi. Mas ele falou em outras entrevistas um negócio legal sobre o Loki, que o Loki tem meio que um arco nesse filme que ele não sabe direito se ele quer ser o herói ou se ele quer ser o vilão, porque ele descobre assim que ele assume o posto do pai dele, assim que ele vira o Odin, né, que ele se disfarça de Odin, ele descobre que tem várias tretas e vários acordos feitos pelo Odin com outros reinos que ele precisa cumprir. E aí as coisas de começam a paz. Ele desandar. faz isso pra manter a paz em Asgard. Exatamente, e aí ele não consegue manter as coisas direito, e aí ele vai meio que entrar numa jornada assim de autodescoberta e tal, porque ele chegou no ápice, né? Ele substituiu o pai dele e agora ele precisa realmente descobrir se ele vai ser o cara do bem, se ele vai ser o malvado e tal. Então eu achei interessante o que ele falou e como isso combina com todas as outras coisas que a gente pode esperar desse filme. Toda a trama começa 2 anos depois de Guerra Civil. O Thor tá procurando a joia, certo? Então, o que quem vai fazer ele ir pra Asgard e depois acabar... Na verdade, ele devia começar depois, 2 anos depois do Era de Ultron. Do Era de Ultron, porque se o Thor não tava no Guerra Civil, por que vai começar 2 anos Ele já depois tava do Guerra Civil? investigando, Ele né? já tava Será que ele vai investigando. mostrar justamente essa investigação? Eu acho que deveria, né? Sei lá, ou a investigação é o Ou eles vão fazer documentário do aquele Taika Waititi. documentário falso. Não faz muito sentido, mas é o que eles disseram que é 2 anos depois do Guerra Civil. Eu acho Ou que- seja, ele tá há 3 anos procurando as joias. Ele tá procurando as joias, ele ficou procurando as joias, ele descobre que tem algum problema em Asgard. Acho que é um motivo bom pra você começar o filme, né? Ele não tá no reino dele porque ele tá viajando o universo atrás das joias. Por isso que as coisas fogem do controle. Mas ao mesmo tempo, como é o último filme antes da Guerra Infinita, você precisa estabelecer realmente o lance das joias, né? Pra você não precisar contar isso depois lá no Vingadores. Você estabelece as joias, eu acho que essa pode fazer a ponte também com o Doutor Estranho. Bom, isso faz todo sentido, então, do encontro do Thor com o Doutor Estranho, porque o Doutor Estranho tem uma das joias, né, a joia do tempo, tá com ele, já foi estabelecida no filme do Doutor Estranho. Então, dessa aí você tem outra joia que tá fácil, que é a joia que tá no Visão, desde a Era de Ultron. Tem algumas joias, então, que o Thor sabe onde estão. Eu acho que aquela participação no final do filme do Doutor Estranho me pareceu uma coisa meio pra ele explicar coisas dos outros universos, porque o Doutor Estranho é o cara que tem todos os livros lá, ele é a base referencial de todas as coisas, ele que tem a enciclopédia Marvel, então todo mundo vai atrás dele pra pegar informações, mas eu acho que talvez não seja exatamente isso. Talvez a participação dele seja maior no filme, porque a Joia do Tempo ela oferece também a oportunidade de você voltar no tempo, de você refazer coisas. Se você tem o Loki nesse dilema assim, do que ele fez de certo ou de errado, de corrigir a sua história, e tem coisas que acontecem nesse filme que a gente não pode falar ainda, mas que sabemos do set lá, mas coisas que acontecem fisicamente com alguns personagens, que pra você corrigir você teria que voltar no tempo, talvez. Tá. E aí você envolve essa joia de um jeito mais interessante até. Puta, eu não sei, cara, acho meio... É que tudo bem, a Joia do Tempo, ela não necessariamente você tem que voltar no tempo, né? Você pode envelhecer ou mexer um objeto específico, você não tem que criar linhas do tempo. Então, pode fazer sentido, sim, que ela exista pra corrigir certas coisas Seria uma retcon que apenas. são né? legais visualmente, mas que depois vão te dar dor de cabeça no futuro. Eu acho que tem detalhes que começaram a aparecer agora, mas a gente sabe basicamente o que vai ser o grande filme. Eles vão pra Sakaar, que é o planeta do planeta Hulk nos quadrinhos, que é onde eles descobrem que o Hulk tá lá e ele virou o grande gladiador do lugar. E acontece exatamente como nos quadrinhos, né? Exatamente, Ele tá no Queen Jet, só que ele se auto-exila, né? Nos quadrinhos são os Illuminati que mandam ele pro espaço. Só que a nave vai parar em Sakaar. Tem que ver também como que o Thor vai parar lá, né?
A gente não pode falar, a gente sabe, mas não pode A gente falar. sabe direito, mas não pode falar. Oh, come on. Eu acho que o que é interessante é que eles vão se encontrar lá no planeta Sakaar e eles vão ser colocados pra brigar, porque é isso que gladiadores fazem e tal. A gente sabe que o Grão-Mestre, que é um personagem importante, é vivido pelo Jeff Goldblum, ele está metendo o dedo lá nessas brigas de gladiadores. Então tem uma coisa ali que está acontecendo paralelo ao que acontece em Asgard. Então eu acho interessante em que momento que eles vão se juntar com o Loki, tentar corrigir coisas e qual o papel da Hela nesse cenário todo. Mas a gente sabe que o filme vai ter muito humor, que vai ter o Hulk gladiador, tem o Thor sem o martelo, então isso é outro componente interessante do filme, porque tem várias coisas Era um de elemento busca, fundamental, né, do Thor, é o Mjolnir, né? O tempo todo ele Até tá porque, olha, ele deve perder esse martelo, isso a gente não sabe exatamente, mas ele deve perder esse martelo. Ele usa o martelo para se locomover entre os reinos. Então, ele deve ficar preso lá em Sakaar porque ele tá sem o martelo. Não tem como ele tá lá ser escravizado para lutar nas arenas de gladiador e estando ele com o martelo, tivesse, porque ele né? poderia sair de lá. Então acontece alguma coisa com o martelo aí. Ele deve chegar a Sakaar e perde o martelo. E nas artes conceituais já do Vingadores Guerra Infinita, mostra ele com Yarnborn, que é o machado que ele usa nos quadrinhos quando ele deixa de ser digno do martelo. Mas além disso, ele tem outras armas. Ele vai usar outras armas durante as brigas de gladiadores, porque aí o Hulk tem as suas armas, ele pode ter as dele também, aí beleza. Precisa né? ter, né, cara? Não dá pra enfrentar o Hulk com as mãos nuas, né? Sem nada nas mãos. E o Hulk dos quadrinhos, ele é o Hulk inteligente. Que Hulk Se será? você tiver luvas, suas mãos não estão nuas mais. Não. Se você Aí já tiver pode, luvas, já dá pra enfrentar Principalmente o se tiver algumas pedras dentro, né? Tá Alguma bom, coisa essa pra aí- enfrentar essa aí o são Hulk. manoplas. Mas esse lance que você falou do Hulk talvez seja inteligente é interessante, porque nos quadrinhos isso também acontece. Eu não sei que explicação científica eles podem dar nesse filme do Thor para isso, caso isso aconteça e tal. Mas, pô, é uma coisa que. O cara passou, pode rolar, velho, né? ele atravessou o universo. É fácil, não precisa explicar muito. Pô, a gravidade aqui afeta o cérebro do Hulk de uma maneira diferente. Tá, fica mais A livre. atmosfera aqui afeta o cérebro do Hulk de uma maneira diferente. Tem ondas nesse planeta que afetam o cérebro do Hulk de uma maneira diferente. Qualquer coisa que você fala. Essa é a beleza da ficção científica fantasiosa. Puta, mas tem um negócio, cara, que é o seguinte, tipo, eles não vão manter esse antagonismo O Thor tá do lado do Loki. Em algum momento eles vão estar nesse mesmo lado, porque o Loki, se ele tá numa busca de si mesmo e tal, em algum momento ele vai ter que colaborar com o Thor, E correto? eles colaboram porque eles estão em Nova York. Então, Mostra aquela em cena algum de Nova momento York eles, dos dois. eles vão colaborar. O Hulk não vai ser o vilão dessa história, é a Hela. Então você tem que mostrar em algum momento o Thor e o Hulk do mesmo lado. Eles não vão antagonizar o filme inteiro. E em algum momento vai ter que, talvez, os três juntos. Eu acho que sim, porque você acaba aproveitando também uma dinâmica engraçada. Todo mundo lembra lá do primeiro Vingadores, aquela cena que o Hulk pega o Loki pela perna, fica batendo e tal. Eu acho que é uma dinâmica super divertida que eles, lógico, eles devem aproveitar de alguma forma esse filme, mas não seria legal, tipo, um road movie dos três, né? Pô, seria muito foda. Principalmente o pelo Loki, diretor. o Hulk e o Thor juntos. Principalmente pelo diretor, né, cara? O Taika Waititi, ele é um cara que vem de comédia e sabe muito bem usar o tempo da comédia, né, cara? E não é aquela comédia super engraçada, tipo, é uma comédia que você precisa, né? É um humor refinadinho ali pra você realmente se divertir com o que ele faz, né? Eu acho, nos filmes do Thor, o Thor é sempre o elo mais fraco, né? Porque é o cara que você... beleza, ele tem a jornada dele de superação e tal, mas todo mundo ele é se tudo diverte mais perfeito, com o né, Loki. cara? E aí eu acho que nesse caso ele vai ter de um lado o Hulk, todo paramentado de gladiador, talvez falando, mais inteligente, um Hulk diferente. E o Loki também achando que ele pode ser o herói ou pode ser o vilão. Então... Você tem dois caras que parecem mais presentes até, né? Mais fortes do que ele, assim. E aí fica a dúvida como que você vai encaixar de novo aí o Doutor Estranho nessa história toda, porque tem as joias, ele vai aparecer só 5 minutos quando ele dá as dicas pros caras, assim. Sei lá, eu acho que poderia ser um negócio mais extenso até, porque pra você fazer as Eu não sei, pontes cara. todas. Eu acho que ele deve ter 5 minutos mesmo de filme. Deve ser uma cena estendida ali em Nova York, porque... Afinal de contas, o que a gente quer ver nesse filme é Sakaar, é o espaço, é o Ragnarok, é Hulk contra Thor, depois é Hulk contra Loki, e depois todo mundo contra Hela. Mas eu imagino que correndo por fora deve ter a história das joias, que é o MacGuffin ali do filme. Em algum momento eles vão ter que falar, puta, essas joias agora estão reunidas, ou sei lá, sabemos onde estão todas. E aí você tem que deixar o gancho pro Guerra Infinita. E vai ter aquele final, então eu aposto que o Peter Dinklage vai aparecer como Pippin no final desse filme aí.
ou do Guardiões da Galáxia, ou desse filme vai ter o... Eles comentaram que o Thanos não aparece, né, no Guardiões da Galáxia 2. Você tem que apresentar o Pip em algum momento ali e também a Capitã Marvel. Eu acho que esses dois aí são os dois candidatos principais a aparecer na cena pós-créditos do Thor Ragnarok. Sim, sim. Porque é quando você realmente fecha todas as Talvez contas, né? 1 e 1. Talvez a Capitã Marvel no Guardiões da Galáxia, então. Exato. Mas é que faz menos sentido ainda, né? Porque Guardiões da Galáxia volta pra Terra em algum momento? Deve voltar rapidinho. Ah, putz, eu acho difícil, né? Mas... Já que tem a história do Peter Quill, não sei o quê. Bom, enfim, não pode sei. ser. Em algum momento eles devem mostrar, talvez, a Capitã Marvel, ou nesse, ou no Thor Ragnarok. E eu acho que deve aparecer o Josh Brolin como Thanos e o Peter Dinklage como Pip. Talvez no final do Ragnarok. No final do Ragnarok. E Capitã Marvel no final desse. Ou sei lá, ou eles não vão fazer nada. Às vezes eles nunca fazem o que a gente quer ver também. You lie. Mas enfim, diga aí nos comentários. A gente tá tentando amarrar já aqui todas as pontas soltas, mas diga aí o que você vai achar, o que você acha que acontece aí no Thor Ragnarok e como que todas as joias vão ser unidas. Deixa aí nos comentários, não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal.